Muitas pessoas, incluindo eu mesmo, têm várias áreas da vida que gostariam de melhorar. Por exemplo, eu gostaria de alcançar mais pessoas com meu podcast, levantar mais peso na academia, praticar hábitos saudáveis no geral, que fortaleçam o meu corpo e a minha mente, como meditação, leitura e etc. Esses são apenas alguns dos objetivos que considero interessantes. E você provavelmente tem uma longa lista também, que às vezes nem tem relação com as coisas que eu disse. O problema é que, mesmo que estejamos comprometidos em trabalhar arduamente nossos objetivos, nossa tendência natural é voltar aos nossos antigos hábitos em algum momento. Fazer uma mudança permanente no estilo de vida é realmente difícil e é algo que leva tempo. E existem alguns estudos que talvez tornem essas mudanças de estilo de vida um pouco mais fáceis. No entanto, a abordagem para dominar essas áreas da vida pode ser um pouco contraintuitiva. Se você deseja dominar vários hábitos e mantê-los, precisa descobrir como ser consistente. Mas como você pode fazer isso? Bem, eu vou compartilhar com vocês um dos achados mais robustos da pesquisa psicológica sobre como realmente cumprir seus objetivos. Uma pesquisa mostrou que você tem de 2 a 3 vezes mais chances de manter seus hábitos se fizer um plano específico de quando, onde e como realizará o comportamento. Por exemplo, em um estudo, cientistas pediram às pessoas para preencher a seguinte frase: durante a próxima semana, eu realizarei pelo menos 20 minutos de exercício vigoroso no dia, aí você coloca o dia, as horas, aí você coloca a hora que você pretende, e o lugar. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que preencheram essa frase tinham 2 a 3 vezes mais chances de realmente se exercitar em comparação a um grupo de controle que não fez planos para seu comportamento futuro. Os psicólogos chamam esses planos específicos de intenções de implementação, porque eles declaram quando, onde e como você pretende implementar um determinado comportamento. Essa descoberta é bem comprovada e foi repetida em centenas de estudos em uma ampla gama de áreas. Por exemplo, as intenções de implementação aumentaram as chances de que as pessoas comecem a se exercitar, manter os estudos em dia e até mesmo parar com maus hábitos como fumar e beber, por exemplo. No entanto, e isso é crucial para entender, a pesquisa de acompanhamento descobriu que as intenções de implementação só funcionam quando você se concentra em uma coisa de cada vez. De fato, os pesquisadores descobriram que as pessoas que tentavam alcançar vários objetivos eram menos comprometidas e tinham menos chances de sucesso do que aquelas que se concentravam em um único objetivo. Isso é importante, então preste atenção. Desenvolver um plano específico de quando, onde e como você vai manter um novo hábito aumentará drasticamente as chances de que você realmente cumpra, mas apenas se você se concentrar em uma coisa de cada vez. Talvez só o fato de você externalizar um pensamento, desejo, interesse de alguma forma já comece a construir uma base mais sólida do que deixar apenas por conta de pensamentos vagos que vai e vem em nossas mentes o tempo todo. Por exemplo, no meu dia a dia, se eu começo as minhas tarefas sem um cronograma escrito à mão mesmo, eu percebo que eu sou muito menos eficiente. Quando eu faço meu checklist à mão de coisas que eu tenho que fazer no dia, de preferência no dia anterior, porque aí eu já acordo sabendo o que eu tenho que fazer, eu sou muito mais eficiente. Então, só o fato de ter escrito e de estar em contato com essa externalização do que eu tenho que fazer, do que eu quero fazer, já aumenta significativamente a chance de eu realmente fazer. Agora eu vou te dar outra razão baseada na ciência para se concentrar em uma coisa de cada vez. Quando você começa a praticar um novo hábito, é necessário muito esforço consciente para lembrar de fazê-lo. Depois de um tempo, no entanto, o padrão de comportamento se torna mais fácil. Eventualmente, seu novo hábito se torna uma rotina normal e o processo é mais ou menos automático e sem pensar.
Os pesquisadores têm um termo sofisticado para esse processo, chamado automaticidade. Automaticidade é a capacidade de realizar um comportamento sem pensar em cada etapa, o que permite que o padrão se torne automático e habitual. Sabe quando você volta para casa andando depois da aula ou trabalho, o mesmo caminho que você já fez há meses, anos, e quando menos percebe, não tem lembranças do caminho que você acabou de percorrer? Bom, talvez eu seja louco e isso só aconteça comigo. Mas se acontece com você também, comenta aí para eu saber. Isso é a nossa mente trabalhando de forma automática, sem pensar. Mas aqui está a questão. A automaticidade só ocorre como resultado de muita repetição e prática. Por exemplo, percorrer o mesmo caminho centenas de vezes. Quanto mais repetições você fizer, mais automático um comportamento se tornará. É por isso que o grau de automaticidade está diretamente relacionado ao tempo. Suponhamos que você decidiu fazer uma caminhada de 10 minutos todos os dias após o café da manhã. No início, o grau de automaticidade é muito baixo. Depois de 30 dias, o hábito já está se tornando bastante rotineiro. Após 60 dias, o processo é tão automático quanto pode se tornar. Isso porque existe um ponto de inflexão. Isso é, existe um limite do quão automático um hábito pode se tornar. É por isso que estamos cansados de ouvir coisas como: você precisa se exercitar e manter a dieta por 21 dias, que seria quando o ato passa a realmente se tornar um hábito, quando a automaticidade já começa a entrar em ação. E de fato, se você vence a barreira do tempo, como manter qualquer hábito saudável por 30 dias, a parte mais difícil já passou. Depois disso, é só um processo de reforço. Eu acho isso até engraçado, em um certo ponto, porque manter um hábito por toda a vida desse ponto de vista não é tão difícil quanto vencer as primeiras semanas em que a ação ainda não se assentou no seu corpo e sua mente. Mas a coisa mais importante a notar é que há algum ponto de inflexão em que novos hábitos se tornam mais ou menos automáticos. E o tempo necessário para construir um hábito depende de muitos fatores, é claro, incluindo quão difícil é o hábito, como é o seu ambiente, sua genética e por aí vai. Dito isso, o estudo que a gente está comentando descobriu que o hábito médio leva cerca de 66 dias para se tornar automático. Não dê muita importância a esse número. A variação no estudo foi muito ampla e a única conclusão razoável que você deve tirar é que levará meses para que novos hábitos se tornem fixos. Mas uma vez fixos, você terá muito mais facilidade de continuar ele por quanto tempo você quiser. O difícil mesmo é começar. Bom, dito tudo isso, eu não sei se algum de vocês tem interesse, mas como vocês sabem, eu estou aqui há bastante tempo com esse podcast e com o tempo eu acabei me tornando especialista na produção de podcast. Então, se por algum motivo tem alguém aqui escutando que tem interesse em ter seu próprio podcast, entre em contato comigo, eu vou deixar os contatos aqui embaixo que eu posso fazer toda a edição, distribuição, identidade visual, tudo o que você precisa. Até mesmo roteiro e captação, se você não quiser realmente escrever e captar com a sua voz. Então, independente do nível de ajuda que você precisa, eu posso facilitar todo o processo e você ter o seu podcast no ar para divulgar seu produto, serviço, marca ou simplesmente por diversão. E se você quiser mais ideias práticas para quebrar os maus hábitos e criar bons hábitos, não se esqueça de seguir o nosso podcast na plataforma de áudio que você estiver escutando, avaliar, compartilhar, interagir de toda forma, tá bom? E se quiserem também, podem seguir eu lá no Instagram, o Instagram do Sua Motivação Diária, que eventualmente a gente pode passar a produzir conteúdo por lá também, beleza? Eu sou o Victor Pinho e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a semana que vem com mais um conteúdo motivacional. E no fim desse episódio, pela primeira vez, eu vou deixar a minha marca sonora da minha agência de produtora de podcast aqui no final. Se você curtiu a ideia, chama lá. Episódio editado por Retenção Multimídia.